E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E como sempre aí, eu queria te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outros usuários. Vamos falar sobre as entradas consecutivas que tem acontecido no ETF de Bitcoin, tá? Isso vem trazendo aí otimismo para o mercado. Além do mais, a Grayscale, que é uma das gestoras, lançou um novo fundo da AVAX, a Avalanche, focado em RWA, que mostra ser a nova grande tendência aí das criptos. O CZ, o fundador da Binance, foi transferido para outra prisão às vésperas da sua soltura. Vamos falar sobre a nova hype das memecoins, as memecoins na rede da Tron, que podem ter uma grande perspectiva de valorização. E por último, sobre o cliente que comprou Bitcoin no Nubank, vendeu quando o preço estava acima do seu preço de compra, era para ele lucrar, mas ele teve prejuízo. Vamos entender o que aconteceu e se isso também pode acontecer com você. Não esquece de deixar o like, verificar sua inscrição aqui no canal. E nesse exato momento o Bitcoin está cotado nos seus $60.400, uma queda de 1,87% com base nas últimas 24 horas. Ele que chegou lá próximo aos $62 mil, está passando por uma queda, mas ainda assim continua com um cenário muito bom. Ethereum nos 2.600, queda de 1,45%. E as altcoins, né, continuam aí bastante neutras, algumas subindo, outras caindo, mas sem grandes movimentações. Os ETFs de Bitcoin têm o seu quinto dia consecutivo de entradas positivas, onde só nessa última quarta-feira chegaram a ter mais de 39,5 milhões de dólares em compra. Esse foi o seu quinto dia consecutivo de entradas líquidas e vale falar que não só isso, a gente chegou em um ponto onde o Bitcoin da Grayscale está acabando. Uma das maiores gestoras do mundo, já tem menos de 25% de sua participação no mercado. E quanto menos Bitcoin a Grayscale tiver, mais compras e menos vendas os ETFs tendem a ter, justamente porque a Grayscale é a grande vendedora. Então, a gente já viu, né, nos últimos 5 dias acumular 236 milhões de dólares em entradas e 17,6 bilhões desde o seu lançamento, cara. As gestoras já compraram quase 20 bilhões de dólares em Bitcoin, o que totaliza quase 1 milhão de Bitcoins durante essa recente queda, né? Com essa recente queda se potencializou ainda mais, chegando aí a uma quantidade expressiva de bitcoins. E por falar em gestoras, por falar na Grayscale, a Grayscale lançou o seu novo fundo da AVAX, da Avalanche, ligado ao setor de RWA. Foi lançado agora nessa semana, é um trust, né? É um fundo de investimentos privado, fechado para investidores específicos ou credenciados. E caso você não saiba, esses trusts da Grayscale, no caso do Bitcoin e do Ethereum, que foram convertidos para ETF e foram para a Bolsa de Valores. Só que como eles são fundos privados, eles têm uma taxa de gestão maior. E como eles já existiam antes de virar ETFs, né, a taxa se manteve. Então, anteriormente, o GBTC e o fundo ETHE, que são ambos da Grayscale, eram trusts, eram fundos privados. E aí, como eles viraram ETFs, a taxa, né, foi mantida, só que ela era muito mais alta que as demais gestoras. Por isso que a gente está vendo um volume muito grande de saída tanto do GBTC quanto do Grayscale Ethereum Fund. E vale falar que a Grayscale também já lançou versões minis de seus ETFs com taxas muito menores para buscar recuperar esse dinheiro. Agora, né, a sua próxima aposta, além do setor de inteligência artificial, eles montaram uma carteira de trust de inteligência artificial. A gente tem a Avalanche, a AVAX, que está desempenhando um papel fundamental no avanço da tokenização de ativos RWA, sendo uma rede que permite com que os desenvolvedores construam os dApps, os aplicativos descentralizados, para ter aí mais uma gama de aplicativos disponíveis. O fundador da Binance, o CZ Changpeng Zhao, foi transferido para outra prisão às vésperas de sua soltura. Desde que ocorreu todo aquele processo contra a Binance nos Estados Unidos, ele foi declarado como culpado, ele foi sentenciado,
preso e foi condenado a 4 meses de prisão. E o seu regime vai acabar agora no final de outubro. Mas às vésperas dele ter sido solto, e ele foi movido para uma outra cadeia aí na semana passada. Inclusive, várias pessoas acreditavam que ele tinha saído da prisão, mas não, ele simplesmente foi transferido no dia 29, ele vai ser transferido no dia 29 de setembro, faltando 37 dias para a sua soltura. CZ já falou que ele não vai estar tão próximo assim das criptomoedas como antes, porque ele já passou o seu bastão de CEO para outra pessoa lá dentro da Binance, e ele anunciou a criação da Giggle Academy, que vai ser uma espécie de escola ali ensinando os fundamentos do Bitcoin. E falando no CZ, a gente também não tem como falar do Sam Bankman-Fried, que é o fundador da FTX, que também está na mesma situação, está preso. Porém, enquanto o Changpeng Zhao foi condenado por crimes relacionados a lavagem de dinheiro, o Sam ele foi condenado aí por golpes bilionários, né, usando o depósito aí dos clientes na corretora para fazer aí outros investimentos arriscados e perdeu tudo. E ele está condenado a 25 anos de prisão e segue preso aí na cadeia. A gente também tem que falar sobre a nova onda, a Sunpump, que está fazendo a Tron, inclusive, passar a Solana em receita diária. Nas últimas 24 horas, na última quarta-feira, o protocolo da Tron gerou $848 mil contra os 367 mil da sua rival, a Pump.fan da Solana. E o que fez a Solana explodir nesses últimos meses foi a possibilidade da criação de memecoins na sua rede, mostrando a sua interoperabilidade e a sua robustez. E o mesmo está acontecendo agora com a Tron. Então sim, a gente pode ver altas muito fortes na Tron, similar ao que aconteceu na Solana. Então fica de olho na TRX, que provavelmente ela vai passar aí por excelentes valorizações. Pra você ter uma ideia, nas últimas 24 horas, cerca de 7.500 projetos foram lançados, gerando uma receita diária de cerca de 3,65 milhões de TRX, o que equivalem a esses $558 mil. Olha só o volume crescendo, é uma plataforma que não tem mais que 2 semanas de lançamento. Ela foi lançada, se eu não me engano, há 12 ou 13 dias. E ela vem mostrando excelentes memecoins com altas valorizações em pouco tempo. Memecoin não é investimento, vocês sabem disso. Memecoin é uma aposta. Você não vai estar ali comprando memecoins e achando que você vai ficar arquimilionário. Não. Mas certamente isso vai trazer mais visibilidade para a rede, similar ao que aconteceu com a Solana. Então não fiquem de olho nas memecoins e sim na própria Tron. A Tron está com um excelente potencial de valorização devido a esse hype e a tendência do mercado em cima das memecoins. E para a gente fechar aqui, vamos falar também sobre o cliente da Nubank, que comprou Bitcoin através do aplicativo do banco e mesmo vendendo na alta teve prejuízo. Segundo ele comprou R$40 quando o Bitcoin estava a 318 mil. Depois o Bitcoin subiu mais um pouquinho, ele colocou R$60 quando estava nos 320. E totalizando, né, R$100 de investimento, o Bitcoin subiu para os 327 e aí ele vendeu. Só que quando ele vendeu, ele estava com menos dinheiro do que ele tinha colocado. E aí, obviamente, ele foi questionar. Ué, mas eu coloquei dinheiro, o preço subiu, como que eu estou no prejuízo? E basicamente, o valor que o banco mostra na tela não é o mesmo que as ordens são executadas. É o que a gente chama de spread. Ele mostra, né, o valor do Bitcoin, mas se você quiser ali comprar Bitcoin, ele vai te vender Bitcoin um pouco mais caro para lucrar naquela negociação. Se você quiser vender Bitcoin, o preço do Bitcoin está, por exemplo, nos 327, ele vai te vender a 320, um pouco mais barato, para também lucrar nessa negociação, sem falar nas taxas. Então, no final das contas, o que o cliente fez é negociar em uma plataforma que você não consegue colocar, né, a ordem que você quer. Você não vai estar entrando ali a mercado, você não vai estar entrando no preço do mercado, né? Você vai estar entrando na cotação que a plataforma te fornece ou para compra ou para venda, similar ao que acontece no mercado aí de dólar. Então, além dele ter pagado esse spread da compra ou na venda, ele ainda pagou taxas, o que piorou ainda mais o seu prejuízo. Não invistam em Bitcoin através de plataformas que você não tem controle das suas criptomoedas, você não tem controle do preço, não tem liquidez, certo? Não compre Bitcoin no Nubank, compre Bitcoin através de corretoras grandes, que tem taxas mais amigáveis, que você consegue estar colocando o preço que você quer, executar ordens a limite
certo? E que você pode fazer a autocustódia e tirar suas criptomoedas de lá. Lembre-se, enquanto você não tiver controle das suas chaves privadas, você não tiver suas criptomoedas sobre a sua posse, elas não são suas. Galera, vamos falar rapidinho aqui do Bitcoin. O Bitcoin tá testando o topo daquele canal descendente, aquela possível bandeira de alta que a gente está comentando aqui há bastante tempo, e tá dando indícios de rompimento. Inclusive, no curtíssimo prazo, ele tá fazendo um padrãozinho aqui, ó, conhecido como triângulo simétrico, certo? Pode ser justamente o gatilho necessário para ele conseguir acumular e romper os 63 mil dólares. Se ele romper os 63 mil dólares, a gente vai estar invertendo a tendência no gráfico diário, ou seja, o Bitcoin vai ter feito um fundo, um topo, um fundo ascendente e rompido aí esse topo. Então a gente vai entrar na tendência de alta, vamos operar acima da região das médias e aí provavelmente a gente vai ver o Bitcoin na casa dos 67, 70 mil dólares muito em breve. Caso o contrário, se a gente rejeitar, a tendência é se manter, né, dentro dessa grande consolidação aqui que vem acontecendo desde o dia 8 de agosto, ou seja, já há 13 dias, quase 14 dias. E o Bitcoin pode se manter, né, nessa condição de fazer fundos, ter uma alta expressiva, cair, perder o fundo, fazer um novo fundo logo abaixo, entrar a força compradora. Essa que é a força desse padrão, essa que é a confiabilidade, é um padrão onde a gente perde os fundos, mas não entra na tendência de baixa, porque no momento que os fundos são violados, se forma uma armadilha e o preço sobe. Então, caso o Bitcoin volte a testar essa região da linha de tendência junto com essa zona verde de Fibonacci, eu acredito que seja a melhor oportunidade aí para a gente estar buscando mais acumulações, certo? E estar buscando a maior probabilidade, que é essa possível reversão de tendência, esse possível pivô de alta que vai estar acontecendo aí ao longo dos próximos dias. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!